noite, meus irmãos. É muito bom estar aqui na casa de Deus. Melhor ainda é ver alguns aqui de vocês, que eu sinto muita saudade. Mas em breve estaremos todos juntos, amém? Amém? Falta pouco, falta pouco. Bem, temos aí uns 6 meses de pandemia. E toda vez que eu converso com alguém, o discurso é quase sempre o mesmo, né? Não aguento mais essa pandemia, é filho sem escola, é um monte de acúmulo de trabalho em casa, é quem tem negócio preocupado aí com todas as definições do governo, cada hora muda uma coisa, muda outra, todo mundo meio tenso, né? Enfim, naturalmente a gente continua na mesma, sem uma luz no fim do túnel para acabar com essa situação. Assim, eu percebo que há um sentimento geral meio de cansaço, né? Todo mundo está com aquela sensação assim, já deu, não aguento mais. Eu converso com as pessoas, é essa frase que elas me falam, já deu, não aguento mais. E pelo lado espiritual, a gente clama a Deus, né? A gente até tem agradecido a Deus, a gente agradece a Deus por tudo que Ele tem provido no meio dessa confusão toda, enquanto as soluções definitivas não chegam, mas aí a gente começa a achar que Deus, de repente, não está respondendo às nossas orações. De repente, Ele não está agindo como Ele deveria agir ali diante da nossa súplica, né? E aí, muitos de nós começamos a passar desse status de cansaço para um status de frustração diante de Deus, com a nossa relação com Deus. E o Senhor, Ele está atento a esses sentimentos que têm surgido dentro dos nossos corações, né? Porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, Ele quer cuidar de nós, mas principalmente porque Ele sabe que essas consequências que vêm com esses sentimentos, elas podem ser bem complicadas para a nossa vida. E se essa pregação ela tivesse um título, ele seria A Frustração é o Disfarce da Falta de Fé. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, que o Seu Espírito tenha livre acesso aqui nas nossas casas, que Ele vá de encontro aos nossos corações, que não haja nenhum impedimento, Senhor, para o entendimento da Tua palavra, Senhor, que ela ache terreno fértil e que dê fruto, Senhor, mude as nossas vidas, Pai. Seja comigo nesse momento, Senhor, me capacita. E é isso que a gente clama aqui, em nome de Jesus, amém. Muito bem, a palavra que Deus nos traz essa noite, ela aconteceu na vida de um homem que estava bem frustrado. O nome dele era Gideão. Ele estava frustrado porque havia uma situação que já acontecia há muitos anos na vida dele, não só na vida dele, mas na vida do povo de Deus. E aí a gente vai ler lá em Juízes 6:12, mas eu queria dar uma contextualizada aí. O povo de Deus, que Gideão fazia parte, ele era oprimido por um outro povo, né, chamado Midianitas. E já fazia 7 anos que eles eram oprimidos pelos midianitas. E aí, o que os midianitas faziam? Eles esperavam os judeus, o povo de Deus, prepararem a terra, plantarem, cultivarem a terra, esperavam crescer tudo. Aí os judeus iam lá, pegavam aquele trigo, malhavam aquele trigo lá para tirar, separar os grãos de trigo. E aí, quando eles iam usar, os midianitas vinham e roubavam tudo. Aí imagina o desgaste de você viver isso por 7 anos. E não sobrar nada para você. Sempre a mesma coisa acontecia. E aí eu fico pensando que eles deviam pensar a mesma coisa que a gente, né? Já deu. Eu não aguento mais essa situação. 7 anos vivendo isso. E Gideão, ele estava justamente ali amassando o trigo, pretendendo esconder dos midianitas para sobrar alguma coisa para ele. E aparece um anjo do Senhor na frente dele. E aí vamos ler o que aconteceu, versículo 12. Juízes 6, versículo 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente.
Que maravilha, né? Qualquer um ia pensar, cara, parece um anjo. Na minha frente fala, o Senhor é comigo. Homem, chegou o dia, alguma coisa vai acontecer. Acabou, tá? Deus ouviu o meu clamor. Essa situação vai mudar. Mas vamos ver o que Gideão, frustrado, responde. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. A fé de Gideão, ela tinha enfraquecido. A frustração de viver todos aqueles anos de dificuldade, daquele problema, daquele grande problema, minaram a fé de Gideão. E quando finalmente chegou o dia que o Senhor veio, ele foi incapaz de se surpreender até com a aparição de um anjo ali na frente dele. Imagina, um anjo aparece na sua frente agora. O mínimo era ficar surpreso. Mas ele estava tão sem fé que nem isso ele fez, nem se surpreender, ele se surpreendeu. E nós temos clamado a Deus para Ele acabar com os nossos problemas, sejam eles problemas de longa data, problemas que apareceram aí de uma hora para outra na nossa vida. A gente tem clamado a Deus. Mas como vai estar a sua fé quando o Senhor chegar? Será que Deus vai fazer um grande milagre diante dos seus olhos e você vai ser incapaz de crer nele? E aí, continuando a nossa história, antes de finalmente chegar o dia, né, de destruir os midianitas, porque Deus tinha vindo para isso, Deus foi falar com Gideão, porque ele precisava que Gideão destruísse alguns postes ídolos do deus Baal, que o seu pai tinha dentro de casa. E substituíssem aqueles postes ídolos por um altar a Deus. Então, milagrosamente, Gideão faz isso e o seu pai se converte a Deus. E não só o seu pai, mas todo o povo ali que vivia junto naquele clã ali da família de Gideão. E o pai de Gideão e as demais pessoas ali se juntam a Gideão para enfrentar os midianitas. Eles vão juntos lá enfrentar os midianitas. Deus, ele ainda tinha algumas obras a serem feitas antes do tão esperado dia de vencer os midianitas, de derrotar os midianitas. Ele contava com Gideão para realizar aquelas obras. Vidas precisavam ser alcançadas através da vida de Gideão. E o mesmo acontece com a sua vida. Deus ainda tem obras a serem concluídas antes de resolver o seu problema. E Ele conta com você, da mesma forma que Ele contou com Gideão. Quais serão as obras que Deus está contando aí com você? É necessário que você tenha fé para ser capaz de realizar essas obras. O seu problema, ele não é o foco da obra de Deus. O que não quer dizer que Deus não vai resolvê-lo, mas ele não é o foco da obra de Deus. Não seja paralisado pelo desânimo e não permita que a sua falta de fé te impeça de fazer a vontade de Deus. Quando meu pai adoeceu de câncer, eu vivi uma fase maravilhosa, por incrível que pareça. Eu vivi inúmeros milagres ao longo de todo o processo, né? Foram 3 anos que meu pai ficou doente. E nessa fase eu tive muitas experiências marcantes com Deus. Eu me aproximei muito de Deus. A minha relação com Deus mudou assim de uma forma incrível. E eu tinha certeza que Deus ia curar o meu pai. Eu tinha certeza, nem passava pela minha cabeça duvidar disso. Mas meu pai faleceu depois de 3 anos. E isso gerou no meu coração uma frustração, uma grande frustração. Eu fiquei com muito medo de pedir coisas para Deus e me frustrar novamente. Eu sabia que, apesar de Deus ser poderoso, eu sabia que Deus era capaz, eu não duvidava do poder de Deus, mas eu
não acreditava mais que ele pudesse fazer isso na minha vida. E aí, eu simplesmente não pedia mais nada para Deus. E aí eu usava aquele jargãozinho assim, não quero pedir nada não, só quero agradecer. Está tudo maravilhoso, só quero agradecer, Deus que sabe da minha vida. Mas a verdade é que eu estava sem fé, né? A minha relação com Deus, ela estagnou nesse momento. A minha fé, ela minou. E eu fiquei nessa estagnação por 5 anos. Meio que nessa parada ali. E eu não sei mensurar quantas obras eu deixei de concluir para Deus, de fazer para Deus nesse momento. Não faço ideia, né, de quantas vezes Deus quis usar a minha vida e Ele não pôde. E nenhum de nós nunca vai poder. Mas eu estava ali focada, né, no meu problema. Estava ali focada no meu medo de me frustrar. E isso era ali o meu foco. Eu não queria admitir, mas eu realmente não confiava verdadeiramente em Deus. A minha fé foi para o ralo. E eu não confiava que Ele tinha o melhor para a minha vida. Eu queria que os músicos já fossem subindo. E sabe, gente, a verdade é que problemas, eles vão acontecer nas nossas vidas. Às vezes, eles podem demorar um pouco para passar. Às vezes, eles vão vir de forma abrupta e vão criar uma confusão na sua vida. Vão criar um medo instantâneo. E você pode reagir de muitas formas, né? Somos humanos, vamos reagir. A gente pode ficar cansado. A gente pode ficar triste, ficar desesperado. Mas a única coisa que a gente não pode fazer é ter a nossa fé abalada. A gente não pode deixar a nossa fé ser abalada. As consequências da falta de fé, elas são devastadoras na nossa vida, e Deus sabe disso. Sem fé, você não é capaz de perceber o agir de Deus na sua vida. Sem fé, você impede que os milagres aconteçam a seu favor. Porque só vão acontecer milagres se você tiver fé. Sem fé, a obra de Deus, ela passa pela sua vida. E as bênçãos não chegam em você. Porque quando Deus usa a sua vida na obra dele, para chegar até uma pessoa, Ele te abençoa junto com aquela pessoa. Se você não faz obras para Deus, as bênçãos não chegam na sua vida. E principalmente, se você não tem fé, o seu relacionamento com Deus, ele fica estagnado. Ele não evolui. Você não tem o melhor da vida cristã, que é o relacionamento com Deus. Você fica aqui e Deus lá longe. E quando você está estagnado, distante de Deus, você está aí, de peito aberto para o mundo. Entregue. E começa a acreditar que as coisas de Deus não são mais tão verdadeiras assim. Está aí. Você perde uma batalha na guerra espiritual da sua vida. Não perca essa batalha. Nós vimos, né, que Gideão, ele foi capaz de obedecer a Deus mesmo sem fé, com a fé abalada. O que será? O que aconteceu para Gideão ter tido coragem de ir lá e destruir, obedecer a Deus, destruir todos aqueles postes ídolos, converter seu pai? O que será que aconteceu? Gideão clamou a Deus por fé. Gideão virou para Deus e falou: Deus, eu não consigo, eu não sou capaz, eu estou sem fé, minha fé está em frangalhos. E Deus restaurou a fé de Gideão. E ele deu continuidade à obra de Deus. Clame ao Senhor essa noite. Diga para Ele, fecha os teus olhos: Senhor, eu estou tão cansado, mas me ajuda na minha falta de fé. Restaura a minha fé. Eu não consigo sozinho. Eu não quero perder essa batalha. Deus, Ele quer acabar com o seu problema. Ele quer, Ele te ama. Mas Ele quer restaurar a sua fé primeiro.
Não perca essa oportunidade. Amém? Nós vamos cantar um louvor que você feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Coloque diante de Deus de forma sincera o que está no seu coração. Peça ajuda para Deus. Deus quer mudar isso. Amém? Pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não aí dentro de você, não endureça seu coração não, é Deus falando com você. Se você deseja restaurar a sua fé, se você deseja ter uma nova relação com Deus, confiar em Deus, se coloque diante de Deus, coloca a mão no seu coração e fala com Deus nessa noite: Senhor, restaura a minha fé. Eu quero essa oportunidade, eu não quero perder essa batalha. Escreve aí no chat: Senhor, restaura a minha fé. Mas não perca a oportunidade de se colocar diante de Deus, porque isso faz diferença no mundo espiritual. Vamos cantar esse louvor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh,
nós queremos te dizer que ouvimos a tua voz essa noite, Jesus. Não vamos perder a oportunidade de nos colocar diante de ti, Senhor, com um coração humilde, Senhor. Um coração desejoso de mudar a nossa vida, Senhor, de mudar a nossa relação contigo, de ter a nossa fé restaurada, Jesus. Não queremos, Deus, perder essa batalha, nessa guerra, Jesus, porque cremos que o Senhor conta com a nossa vida, Pai. Nos coloca no jogo novamente, Jesus. Nos perdoa, Senhor, o período em que não fomos capazes de perceber que estávamos deixando, Senhor, a tua obra de lado, Senhor, focados em nós mesmos, Senhor, sem perceber, Deus, o que realmente importa, Senhor, que é você, Deus, a tua glória, Senhor, a tua obra, Senhor. Vidas, Deus, que precisam ser alcançadas, Senhor, conhecer o teu amor, Jesus, a tua palavra, Pai. Nos usa, Jesus, essa noite. Restaura a nossa fé, Senhor. Acaba, Deus, com a nossa estagnação, Senhor. Não permita que a gente continue paralisado, Senhor, diante do que o mundo nos assombra, diante dos problemas que surgem, Senhor. Nos lembra, Deus, que Tu és maior do que todo problema, Senhor. Que isso seja real na nossa vida, Pai. Que a gente confie em Ti verdadeiramente, Senhor, mas que a gente Te conheça porque os nossos olhos Te veem, Deus. Porque a gente é capaz de ver, Senhor, o Teu agir na nossa vida, Pai. Que os milagres cheguem, Pai, porque nós temos o nosso coração cheio de fé, Pai. E o Senhor já nos dá a arma, Senhor, orar, clamar a Ti por fé. O Senhor nos dá a arma, o Senhor nos abençoa, Pai. O Senhor nos guia. Só nos falta, Senhor, a atitude de clamar, de pedir, de confiar. Que essa noite, Senhor, seja um marco nas nossas vidas, Pai. Que a gente aprenda, Senhor, a não deixar a nossa fé minar, a não deixar a nossa fé se despedaçar, Pai. Que a gente não perca o nosso foco, que é você, Senhor. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós nunca, Pai. O Senhor continua nos chamando, o Senhor continua atento, Senhor, aos sentimentos que surgem no nosso coração e o Senhor vem ao nosso encontro, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor enxerga a nossa tristeza, a nossa dificuldade. O Senhor aparece, vem ao nosso encontro, Pai. Que a gente tenha olhos para ver o que o Senhor tem preparado para nós, o que o Senhor tem nos dito essa noite. E é isso que a gente coloca aqui diante de Ti, Senhor. Te agradece, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Como a Mesô falou, Deus, quando estamos estagnados na nossa fé, Deus, estamos expostos, Deus, de peito aberto, Deus, para esse mundo, Senhor, para essa loucura, Deus. E nos tornamos fracos, Deus. Então essa noite, Senhor, renova a nossa aliança contigo, Deus. Renova a nossa fé, Deus. Nos levanta, Deus. Nos faz olhar para o alto, Deus. Nos faz valorizar, Senhor, aquilo que tem que ser valorizado, Deus. Derrama o Teu Espírito Santo agora sobre nós, Deus. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama o Teu amor, Senhor. Quebranta, Senhor, nossos corações, Deus. Nos traga uma aliança, Senhor. Tu tens sido um Deus bom, Senhor. Um Deus fiel, Deus. Que tem nos acompanhado, Deus. Nos enche do Teu Espírito Santo, Deus. Renova a nossa fé, Deus. Não permita, Senhor, que sejamos levados pelo vento, Deus. Estagnados na nossa fé, Deus. Frios, Deus. Queime nosso coração, Deus. O fogo do Teu Espírito Santo, Deus. Como em Pentecoste, Deus. Passeia, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo, Deus. Aviva nossos corações, Deus. Fortalece a nossa fé, Deus. Amém, Jesus. Tu continua sendo um Deus bom, Deus. Um Deus presente, Senhor. Chegou o dia de viver, Senhor. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida
Vou convidar todo mundo para ficar de pé, cantar de alegria. Quem tá em casa, quem tá aqui, vamos terminar nosso culto. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, crê nisso, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo. As vozes. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até todos juntos. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A salva de palmas. Que você possa refletir ainda mais sobre essa palavra que você escutou essa noite. Não deixe esse momento aqui. Vai refletindo. Se tiver necessidade de Deus te falar contigo, escuta mais uma vez a palavra. Busque a Deus, amém? Amanhã temos um domingo maravilhoso. Na presença de Deus, eu creio, mais uma vez, como igreja, todos juntos, terminando um final de semana maravilhoso, amém? Fabão.